Oi, gente, boa noite. Como vocês estão? Oi, pai. Boa noite, pessoal. Então, vamos começar aí a Pocket Life, que é um projeto que a Formule tá fazendo, nós fazemos algumas lives curtas, objetivas, né? Assim, lives mais rápidas, porém aplicáveis para o dia a dia. E hoje o nosso tema a gente vai falar um pouquinho sobre memória, foco, concentração, formulações para te ajudar. Então vamos ser bem assertivos e diretos, falando um pouquinho sobre os ativos e depois assim dicas de formulações que podem ajudar, ok? Então sejam muito bem-vindos. Aí, oi, Luísa. Oi, Brunita, tudo bem? Saudade de você. Bruna aí que me deu maior força para começar as lives, né, Brunita? Principalmente a Pocket. Isso aí. Então vamos lá. Com relação a, se você que está buscando, aprimorar sua performance física, mas principalmente sua performance mental, ligado à melhora do desempenho, do foco, da concentração, da cognição e memória, tanto a memória de curto, a longa e a memória de trabalho. Então essa live é para você e manda aí para algum amigo ou familiar que acha que seja interessante estar assistindo. Então eu decidi realmente fazer essa live com esse tema, porque normalmente no dia a dia, tanto amigos como clientes da Formule, como pacientes que fazem a orientação farmacêutica comigo, sempre estavam com essas queixas, por mais que a gente, no decorrer das conversas, a questão da fadiga ou a falta de concentração, de disposição, mas principalmente assim, de manter o foco, na procrastinação, do desempenho das tarefas, seja qualquer que sejam as tarefas, e isso aumentou pós-Covid, que é um fato que realmente as pessoas no pós-Covid, a grande maioria tem esse distúrbio cognitivo, que chama muito conhecido como brain fog, que é a névoa, que a pessoa dá aquele apagão, ela vai lembrar e não consegue vir a palavra. E muitas vezes isso perdura mesmo. Então, como é que a gente pode, o que é que seria interessante para essa situação? Então, inicialmente, o que é cognição? Então, a cognição, é uma tarefa que envolve, é uma ação cerebral, na realidade, que envolve o pensamento, o conhecimento, e a memória. Então, tudo isso está dentro do que forma a pessoa ter uma boa cognição, um movimento cognitivo do cérebro. A tomada de decisões, a solução de problemas. Então, isso envolve a cognição. E a memória, a gente tem a memória a curto prazo, que é aquela memória que você rapidamente se lembra de alguma coisa naqueles segundos, de 20, 30 segundos, ela é curtinha, é limitada nesse período. A memória a longo prazo, que é aquilo que você tem aquela lembrança há anos, lembrança de informações que aconteceram faz tempo. E a memória de trabalho, que não está relacionada muito à longa nem à curta duração, mas é ligada ao que você processa no seu dia a dia, ligado a atividades laborais de trabalho. Então, muito bem. Entendendo aí a cognição e a memória, vamos mostrar qual é o objetivo dessa Pocket Life. A gente vai falar um pouquinho sobre formulações, suplementos, formulações de suplementos, nutracêuticos, fitossêuticos, fitoterápicos, que vão ajudar na produtividade, no foco, na memória, na concentração, que vão ajudar e potencializar, que podem ajudar e também podem potencializar o seu desempenho cognitivo. Então, antes de mais nada, o que realmente precisa, para melhorar o foco. Então, e não podemos nos esquecer de situações simples do dia a dia que forma a base da memória, Uma boa noite de sono, qualidade do sono e o tempo de sono. Então, isso massifica a atividade cerebral e a neurogênese, que é a formação de novos neurônios e que favorece, consequentemente, a memória e a concentração no dia seguinte. Então, isso é fundamental. Mas, além do sono, então, a alimentação, estudos mostram realmente que existem fitoquímicos que você consegue
ter uma cognição, né, mais aguçada, principalmente alimentos, fonte das vitaminas do complexo B, como a B12, né, que com o envelhecimento ela vai realmente sendo necessária cada vez mais essa suplementação. E o exercício físico, né, porque ele faz toda a movimentação da formação das sinapses, das conexões cerebrais e faz com que, e ajuda realmente ao processo do aprendizado. Mas, ok, né, tudo isso é importante, esse conjunto, né, o que você pode fazer no dia a dia e fazer parte da sua rotina. Mas, quando a gente precisa de um plus, né, então quando isso não é suficiente, então não adianta estar com a formulação ou com o medicamento se você não tem a base, né, que é o sono de qualidade reparador, uma alimentação pelo menos balanceada, uma alimentação rica em fibras, em frutas, em vegetais, em proteína, que é importante também, proteína de alto valor biológico, e o exercício físico, o condicionamento, tanto aeróbio e a musculação, né, o exercício que é importante para a manutenção dessa vitalidade cerebral. E quais são os ativos que a gente pode falar um pouquinho sobre eles, que vão ajudar nesse processo, que vão melhorar principalmente a questão do raciocínio. Os ativos, eles estão ligados ao mecanismo de ação deles, ao que é que eles vão gerar. E o que é importante para o raciocínio, memória, concentração e cognição? Alguns neurotransmissores, que são estimulados a serem produzidos em determinadas áreas cerebrais. Quais os neurotransmissores? Alguns são conhecidos: acetilcolina, dopamina, serotonina, em algumas situações o GABA e a norepinefrina, mas principalmente dopamina e acetilcolina. Esses neurotransmissores, alguns excitatórios, outros inibitórios, então são neurotransmissores chaves que precisam estar em equilíbrio, mas principalmente ativados, para que a gente possa ter um desempenho, uma performance mental melhor. E algumas substâncias são responsáveis por ajudar nisso. Dentre elas, né, a gente fala muito assim, o que é que a acetilcolina, a dopamina, mas antes desses neurotransmissores, antes deles começarem a agir, essas substâncias, para que elas tenham um bom desempenho, elas precisam, na realidade, atravessar a barreira hematocefálica, né? Porque somente atravessando a barreira hematocefálica elas vão chegar na região cerebral para que possa estimular, para que esses neurotransmissores sejam produzidos e ativados. E aí exercer sua ação terapêutica no aprendizado, na cognição, no foco, na memória e na concentração. Então, quais são eles e como é que eles, e onde é que a gente pode estar, como é que a gente pode estar obtendo? Então, primeiro eu acho importante mostrar que a acetilcolina, que é muito comentada, assim, esse nome, acetilcolina é um neurotransmissor que ela garante realmente o processo, a melhora do processo cognitivo, ela está ligada diretamente, tanto na prevenção de doenças neurodegenerativas, está focado na aprendizagem e principalmente na memória. A dopamina, que é um neurotransmissor assim, voltado para estímulo, excitação, está muito ligado na libido, também foco memória, e principalmente na memória de orientação, aquela memória mais de espacial, de lugar, né? Às vezes a pessoa se atrapalha no lugar, às vezes deixa o carro, aquela coisa toda. E também ajuda no humor, né? E na questão da redução da tristeza. A serotonina é um neurotransmissor bem conhecido, ligado a bem-estar, também ajuda no relaxamento, e o GABA é muito voltado para a qualidade do sono. A norepinefrina não é assim tão conhecido, mas o foco dela é muito na atenção. A pessoa que tem aquela atenção, às vezes consegue ficar atenta àquilo, focada, né? Independente do que está acontecendo ao redor. Então, para desenvolver uma formulação, a primeira coisa que a gente tem que utilizar, quando vai utilizar esses ativos, é escolher qual é o mecanismo de ação. Primeiro, o que é que a pessoa, né, o que é que o indivíduo está necessitando, qual é a situação, o déficit maior dessa pessoa. Eu não estou falando aqui mas isso também tem a ver com pacientes do aspecto do espectro autista, pacientes que têm o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, outros transtornos da parte cognitiva que levam, por exemplo, à demência, ao Alzheimer,
O Parkinson tem alguns ativos que ajudam também, mas eu estou falando também nessas pessoas, elas beneficiam-se, mas também assim, as pessoas né, que não tem nenhum distúrbio específico. Mas é importante mostrar o quê? Que hoje a gente vê que nós temos muitas informações, são muitas... a carga de trabalho, às vezes de informação, é muito grande, às vezes não é nem a carga de trabalho, mas informações a gente quer dar conta de tudo. Muitos estímulos, né? Estímulos visuais, estímulos para leitura, então dá aquela coisa, fazer multitarefas. Então, isso também às vezes compromete bastante, às vezes a pessoa trava. Também existem situações, né? O próprio paciente, a própria mulher na menopausa, que reduz o estradiol. Então, a redução do estradiol está diretamente ligada à redução também da cognição, pode acontecer. Então, a mulher menopausada tem esse sintoma. E outras situações também geram esse desgaste, essa redução, esse excesso, essa falta de raciocínio. Então, vamos lá. A gente vai escolher, né, saber se é uma criança, se é um adulto, se é um jovem, se vai atuar com produtividade, se está precisando agir na produtividade, na atenção, se é um idoso, um atleta, né, o que vai na competição e tudo. E é importante utilizar formulações sempre voltadas para uma formulação mais simples, né? Não precisa ser uma formulação muito longa, né? Aquela coisa, o menos é mais, a gente trabalhar naquele ativo, naquele ou naqueles ativos específicos, com concentrações, com dosagens que próximas da dose máxima, porque isso vai gerar uma resposta mais rápida. Também, né, ver o mecanismo de ação, se é aquele que vai aumentar a dopamina, serotonina, acetilcolina, que vai estimular a norepinefrina. E também ver se eles têm algum tipo do sinergismo, né? Às vezes um ajuda na ação do outro, potencializa, como acontece, por exemplo, com a cafeína e com a teanina, que às vezes é utilizado. A teanina é uma substância extraída do chá verde que ajuda, melhora a ação da cafeína e reduz a probabilidade da cafeína gerar palpitação, irritabilidade. Então, são substâncias que a gente vai falar também. Então, dentro dessas substâncias, o nome que a gente vai ouvir muito aqui é chamado nootrópico, né? Um termo muito conhecido, está sendo muito falado assim nos congressos, que é o chamado smart drugs, né? Que são as drogas da inteligência. Quando eu digo droga, né, são substâncias que podem ser substâncias nutracêuticas, substâncias de suplementações, fitoterápicos, fitoativos e substâncias medicamentosas também, que são os nootrópicos. Então, os nootrópicos, o nome nootrópico quer dizer, do grego, né, ele chama que trope é dobrar e noo é mente. Então, você vai dobrar a mente, ativar, né, vai potencializar a mente. Esse termo é relativamente novo, né, apesar, quer dizer, ele foi descoberto as substâncias por um psicólogo, um psicólogo na Romênia, que em 63, mas em 1972, tá? O ano que eu nasci, foi liberado o nome, né? Foi definido o nome de nootrópico. Então, o que são as substâncias nootrópicas? As substâncias nootrópicas são qualquer substância, como eu falei, medicamentosa ou de cunho nutricional, né? De suplementações, que vão gerar que vão melhorar a atividade do cérebro. Pronto. Então, assim, resumindo, é isso. São chamados de aceleradores cerebrais. Eles têm ação neuroestimulante, ajudam na concentração, no foco e também aumenta a performance mental. Tudo isso, quando a gente diz performance mental aumentada, é porque você tem uma melhora de foco, raciocínio, concentração e desempenho, né? E memória. Normalmente, eles melhoram também a expectativa de vida de pessoas que sofrem, né, com demência e com Alzheimer. Melhoram quando elas são incorporadas na rotina, né, dessas substâncias. Existem as substâncias medicamentosas muito conhecidas, que são nootrópicos, como o metilfenidato, as anfetaminas,
a lindexafetamina. Então, são ativos que que pessoas que têm alguns transtornos utilizam, né? Risperidona, assim, a risperidona, na realidade, é o adjuvante. Mas a substância que foi definida como nootrópico principal e quando ele foi denominado e descoberto por esse psicólogo químico, é o piracetam. Então, o piracetam é uma substância nootrópica que ela aumenta a perfusão cerebral, então como ela melhorando os processos cerebrais de uma maneira geral. Então esse é uma substância como se fosse assim, o padrão ouro dos nootrópicos, que foi o primeiro, o piracetam. Associado ao piracetam vem aí a sulbutiamina, que é uma substância também com uma função semelhante ao piracetam, só que ela é baseada, na realidade ela deriva da tiamina, que é a vitamina B1, né, que é considerado também um nootrópico, só que mais leve. A sulbutiamina é uma variação que foi desenvolvida no Japão e que essa substância ela consegue facilmente penetrar na barreira hematoencefálica para exercer seu efeito. E o foco dela é na motivação. A sulbutiamina é muito utilizada durante o dia, né, assim, no início do dia, até antes do exercício, para exercício físico ou mental, para gerar mais motivação. Aí, dentre eles, a gente começa aqui com alguns ativos que são uma derivação, né, um segmento da fitoterapia chamado de que tudo que a gente vai falar aqui são substâncias nootrópicas, certo? Então, algumas têm uma ação, é um nootrópico propriamente dito, outros vão ajudar aquele nootrópico até a trabalhar melhor. Então, eu falei do piracetam, a sulbutiamina, que são os primeiros nootrópicos a serem descobertos e são utilizados da mesma forma, assim, hoje em dia, associados, mas principalmente o piracetam é isolado normalmente, mas a sulbutiamina é muito utilizada em formulações com carnitina, com espirulina, com a vitamina B12, mas a gente pode estar fazendo associações também, sulbutiamina com piracetam. Uma linha de fitoterápico que eu vou focar agora é nos adaptógenos. Então, os adaptógenos, eles são compostos naturais que têm como principal ação, assim, o foco do adaptógeno é trabalhar a melhor forma do indivíduo relacionar-se com o estresse. Então, ele vai ajudar no relaxamento, ajudar na redução da ansiedade, sem ser um ansiolítico nem um antidepressivo. Então, essas substâncias são chamadas de substâncias adaptogênicas. Os adaptógenos, muitas vezes eles agem exatamente assim, eles ajudam a prevenir alguns efeitos químicos e físicos que o nosso organismo que acontece, né, desencadeia no nosso organismo, mas sem gerar nenhum tipo de ação antidepressiva nem ansiolítica. Ele ajuda a você se relacionar melhor. Ele foca muito no estresse, na redução do estresse, sem gerar sedação nem sonolência. O adaptógeno, diz assim, o padrão ouro de adaptógeno, o primeiro da linha, é muito conhecido, que é o Panax Ginseng. Existe um adaptógeno chamado de ashwagandha. Existem 4 adaptógenos mais importantes, né? Assim, são os mais conhecidos. É o Panax Ginseng, que é o tradicional, que é o que se lembra mais desse nome. O Panax Ginseng, ele é uma substância predominantemente energizante, não é energética, é energizante, certo? A ashwagandha, ela é conhecida como ginseng siberiano. Então, a ashwagandha, ela ajuda também na redução do estresse e principalmente ligado à redução da fadiga. E, consequentemente, fadiga reduzida melhora o foco e a concentração. Então, ela propicia também esse aumento de energia. Outro adaptógeno, que as plantas adaptógenas, elas podem ser utilizadas associadas ou isoladas numa concentração próxima à dose máxima para você ter aquele efeito potencializado. Na hora que a gente faz as combinações, a gente reduz um pouco a dose, que pode variar na redução
em torno de 30%, normalmente a gente utiliza, né? A redução da dose máxima vai para 30% ou até chegando até a 50%, dependendo do que esteja associado àquele ativo principal. A Bacopa é um outro ativo que é muito utilizado, a Bacopa, em pacientes com gastrite, porque ela estimula a mucina, né, protege a parte gástrica, mas a Bacopa Monnieri, ela ajuda nos processos cognitivos também, e principalmente para memória de textos longos, né, de leitura mais longa. Então, dependendo da atividade que a pessoa tenha, né, no dia a dia, muitas vezes ela necessita desse ativo na sua formulação. Um outro que também tem uma ação, não tanto na cognição e na memória, mas principalmente no humor, mas que também é utilizado, é a rhodiola rósea. Então, a rhodiola rósea, ela é uma substância que ela ajuda na depressão, na melhora do humor, né, no quadro de humor, mas ela, como ela é fonte de energia, ela atua no estado de alerta. Então, você tem uma resposta boa também nesses processos. E existe um outro adaptógeno chamado de L-teanina, como eu falei inicialmente, que é aquele que a gente usa junto da cafeína. Ela é derivada do chá verde. Ela é uma substância relaxante, mas não é sedativo. Ela pode ser utilizada por pessoas que de repente não podem tomar o chá verde, porque o chá verde é estimulante, porque o chá verde tem a cafeína. Mas a teanina, ela tem como foco humor, concentração e redução de estresse. A teanina. Então eu falei aí o Panax ginseng, a rhodiola rósea, a L-teanina, o ginseng siberiano, que é a ashwagandha, e também existe um adaptógeno que é bastante conhecido, né, por ele melhorar a irrigação cerebral, que é o ginkgo biloba. Então, o ginkgo biloba também é uma substância que melhora essa perfusão cerebral. Então, melhorando a perfusão cerebral, então as sinapses acontecem com mais facilidade. E dentro desses adaptógenos, né, assim, existem outras substâncias adaptógenas também, só que esses são os principais, esses adaptógenos são os principais para essa questão que a gente está conversando aqui, da concentração e da memória. E tem uma informação importante, que eu anotei até aqui. O próprio adaptógeno, né, ele ajuda como ele reduz o estresse, porque o estresse constante, o estresse crônico é fator de envelhecimento. É fator de envelhecimento, a senescência, ele leva à senescência, né? Então, ele gera o envelhecimento, e esse envelhecimento é o envelhecimento também, o envelhecimento cerebral, e esse desgaste você pode, né, assim, a longo prazo, isso culminar numa demência, no Alzheimer. Então, ele tem essa ação protetora celular. Além disso, ele tem essa ação antioxidante e diminui o dano no tecido, nos tecidos do corpo, mas principalmente no tecido cerebral, já que os adaptógenos, eles têm um foco muito sobre o cérebro. Qual é uma outra substância que também age, mas principalmente por ter uma ação anti-inflamatória, né, e antioxidante? A curcumina, tem novos trabalhos mostrando que a curcumina, ela tem uma ação na performance mental, melhorando ela, e uma outra substância que é um tipo de carotenoide chamado de astaxantina. Também, assim, são relativamente, assim, estudos novos, mostrando, assim, são substâncias antigas, né, com foco na ação antioxidante, no processo de biogênese mitocondrial, mas com a função cognitiva. Então, a curcumina e a astaxantina são novidades com esse benefício, elas com essa ação. Outros que a gente pode chamar, assim, de não necessariamente adjuvantes. A gente falou do grupo dos adaptógenos, agora vamos falar dos nutracêuticos. Quais nutracêuticos poderiam estar entrando para atuar, né, dentro da questão da cognição? Essas substâncias, diferentes dos adaptógenos, que são bem específicos com especificidade mesmo para os processos cerebrais, esses outros que eu vou estar falando têm também ação, mas eles têm outras ações. Por exemplo, o primeiro deles, que também é conhecido, é a coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, por ela fazer parte, né, por ela ser um dos componentes que geram a biogênese mitocondrial, então, mais energia, né, vai formar novas e boas mitocôndrias, mais energia para a célula, ATP, quer dizer, vai formar ATP, que é energia para a célula,
e isso garante uma melhor velocidade de raciocínio. Outra coisa, a coenzima Q10 atualmente é utilizada, ela é envolvida por é como se fosse uma bolinha que você consegue que ela rapidamente seja biodisponibilizada e ela tem uma permeação, que ela é lipossolúvel, então você consegue que ela entre rapidamente nas membranas e atravesse a barreira hematoencefálica. Então aí ela vai ajudar na neogênese, que é a formação de novos neurônios, e vai ajudar esses neurônios também na produção de ATP, e ajuda também a diminuir os radicais livres, né? Além dela ter outras funções, cardioproteção, melhora o desempenho atlético, antidepressivo e tudo mais. Mas uma coisa, antes da gente falar, assim, a gente falando aqui um pouco sobre nessa parte de performance, é importante citar, mas a gente vai falar aqui mais aqui no decorrer, da saúde intestinal, né? Então, para tudo isso, a gente precisa estar com a saúde intestinal organizada, para que tudo isso que a gente está adicionando, né, no dia a dia com relação à suplementação, o próprio alimento, para que ele seja bioassimilado, né, assimilado pelo corpo através da absorção. Então, para isso, o intestino precisa estar em eubiose. Então, vamos falar, a gente falou agora, nós falamos dos adaptógenos, agora vamos falar da coenzima Q10 e vamos agora para a creatina. Então, a creatina é um nutracêutico muito voltado para essa questão da performance esportiva, mas a gente sabe que hoje em dia a creatina vai muito além do músculo, muito além do esporte, então diversas funções a creatina tem, de cardioproteção, doença neurodegenerativa, depressão, mas tem a parte até de saúde óssea. A gente vai fazer depois uma live só falando da creatina, uma pocket só da creatina e algumas sugestões de formulações e de tomadas. Mas a creatina, ela tem uma resposta excelente sobre a produção de energia. Então, como ela ajuda as células a produzirem energia, então, consequentemente, ela ajuda o cérebro que está em desgaste, ou que está cansado, que está precisando de novo estímulo, ele precisa da energia. Então, é uma forma de você dar essa energia para o cérebro, consumindo creatina, através da creatina, que é uma substância que ele funciona, né? Ela é produzida, a gente do nosso corpo tem, ela funciona como combustível. A outra substância, que é uma variação de um aminoácido conhecido como L-carnitina, é a acetil-L-carnitina, que é exatamente a forma acetilada desse aminoácido, porque é uma forma que também é produzida no fígado, né, naturalmente, fígado e rins, mas ela faz com que ela acetilada, ela consiga atravessar a barreira hematoencefálica e lá, então, ter o seu alvo sobre o metabolismo cerebral, e também tem uma ação neuroprotetora. Então, ela favorece o funcionamento do cérebro, favorece os processos de desenvolvimento de memória e raciocínio, e também tem uma ação protegendo aquele cérebro. Então, ela funciona como nootrópico, né, estimula o cérebro e também protege o cérebro. Acetil-L-carnitina. Agilidade mental, essa coisa de você, às vezes, ter, né, o raciocínio mais rápido. O outro produto, chamado, o nome dele é alfa-GPC, é uma substância que é uma sigla, né, que chama de alfa-glicerofosforilcolina, mas o nome conhecido é alfa-GPC. O foco dessa substância também, né, por atravessar a barreira hematoencefálica, o foco do alfa-GPC é predominantemente o aumento e estímulo da produção da acetilcolina, que é exatamente aquele neurotransmissor essencial, né, que está envolvido na memória, na concentração, no sono também, mas principalmente no controle muscular. Mas a acetilcolina, o foco dela é exatamente ligado à parte de ideias, de você estar mais disposto, né, para entender, assimilar aquela leitura, então estar mais concentrado, estar com a mente assim, mais ativa, nas atividades tanto física como nas atividades de estudo e trabalho. A acetilcolina é esse diferencial, esse neurotransmissor que ele comanda, vamos dizer, é o neurotransmissor principal. O outro produto é a N-acetil-L-tirosina, porque existe o aminoácido, assim como existia, por exemplo, a L-carnitina,
que é importante, mas ela acetilada, a resposta dela é melhor, porque ela atravessa mais rapidamente a barreira. Existe também o aminoácido L-tirosina, que são substâncias como o alfa-GPC e a L-tirosina, principalmente a L-tirosina, que são precursores da acetilcolina. Então, a acetilcolina, ela, para ser formada, ela precisa da L-tirosina, mas a L-tirosina, para entrar na barreira hematocefálica, é mais difícil, então ela precisa estar também acetilada. Aí existe, então, a N-acetil L-tirosina, que é uma molécula que é bem mais biodisponível do que a tirosina, e aí você consegue ter uma resposta melhor nesse sentido. E ela está muito relacionada a essa N-acetil L-tirosina a diminuir a indivíduos que têm esse brain fog, né, que chama essa perda de memória, essa névoa, tanto do pós-Covid, né, como pessoas que às vezes têm esses apagões, como chama. O outro aminoácido, que aí é um outro aminoácido que também assim, não é tão recente, existe a fosfatidilcolina, existe a fosfatidilserina, existe o bitartarato de colina, que são substâncias, por exemplo, bitartarato de colina é muito encontrado no ovo, né? Então, o ovo, quem come, né, quem consome ovos, tem esse aminoácido, só que às vezes você não tem aquela quantidade, né, não entra, né? Você não tem aquele aporte suficiente para o que a gente está precisando. Eu estou falando um pouco rápido, vi aqui que alguém perguntou se a criança pode utilizar. Luísa, a criança pode utilizar qual? Assim, qualquer um desses que eu estou falando ou algum especificamente? A maioria dos nootrópicos a criança pode utilizar. Depende muito da idade. Mas normalmente, né, assim, a partir dos 10, 12 anos pode utilizar. Que é exatamente para melhorar o desempenho escolar, foco, mas existem alguns que podem ser utilizados pela criança mais novinha, né, a partir dos 6 anos. Alguns fitoterápicos sim, mas principalmente os nutracêuticos. Então, por exemplo, a gente vai falar de por exemplo, o alfa-GPC pode ser utilizado, certo? A coenzima Q10 também pode ser utilizado. O Panax Ginseng também pode ser utilizado. Mas eu vou estar mostrando um aqui, que ele é dos nootrópicos, dos smart drugs, dessas substâncias da inteligência, que está tendo uma resposta assim, excelente até em curto tempo. Ele vai ser o último que eu vou estar falando, que aí eu vou focar bem, que ele vai tanto para criança, jovem, adultos e idosos, né? Ele chama de smart drug de todas as gerações. Então a fosfatidilserina, a criança pode utilizar a fosfatidilserina, fosfatidilcolina, bitartarato de colina, que é vital para o cérebro, que é um neurotransmissor que na realidade ela ajuda bastante a fosfatidilserina na formação e no desempenho dos neurotransmissores. Porque esses ativos que a gente está falando, eles terminam tendo ações assim, o mecanismo de ação parecido. Alguns que têm um destaque maior, por exemplo, aquele que vai focar, né, alfa-GPC, ele foca muito na acetilcolina, então ele já é importante que ele esteja numa formulação de quem precisa ter uma concentração maior, um desempenho. Então você pode utilizar o alfa-GPC com um outro ativo, com a coenzima Q10, por exemplo, com a astaxantina, que aí ou a memória para longos textos, então já entra outro ativo da acetil L-tirosina, o DHA, né, o DHA, que é o ômega 3. Na realidade, o ômega 3 ele tem o EPA-DHA, os principais, né, esses ácidos, mas o DHA, que o EPA é mais voltado para a saúde, né, cardiovascular e tudo, mas o DHA, ele foca muito na memória, na cognição, na concentração. Às vezes a gente consegue, né, as concentrações do ômega, ela é com ômega, com maior concentração ômega 3, tendo mais naquela molécula, mais concentrado de DHA, do que o EPA, que aí você foca mais na cognição. Mas ele está presente aonde? O DHA está presente na substância cinzenta do cérebro. Então, por isso que ele é tão importante, que é lá onde está o processo de formação, né, da memória, do aprendizado. Então, ele está presente nas membranas celulares, até pela característica, né, lipídica do produto, da substância, e é vital para que as células funcionem. Por isso a importância do DHA.
Ele favorece as sinapses, então o uso do ômega 3, um ômega 3, né, livre de metais pesados, um ômega 3 de águas frias, um ômega 3 com uma concentração boa de DHA, é importante. Então, vale a pena estar utilizando. E a criança pode também. Então, vamos... Deixa eu botar aqui. E, como eu falei, né, aqui esses produtos que eu estou falando são produtos, assim, os principais que a gente pensa na hora de cognição, né, para melhorar a cognição. Então, eu falei dos adaptógenos, a gente vai só revisar os adaptógenos, falei dos nutracêuticos, né, como a coenzima, o alfa-GPC, e vou falar aqui de uns adjuvantes. Não é, a gente chama assim adjuvantes, é que eles ajudam, né? Normalmente, às vezes, eles entram complementando e potencializando a ação de outros nootrópicos, mas que também são considerados nootrópicos. Então, um deles é o chamado Diala, que é o ácido alfa-lipoico, que é muito conhecido, a gente utiliza muito para esteatose hepática, para pacientes que tenham, como é prato protetor, né? Às vezes marcadores hepáticos elevados, então é uma substância que tem esse uso em maior escala, com essa finalidade, com esse objetivo, mas ele aumenta os níveis de energia nas células cerebrais, diminuindo então também os danos, né, do radical livre, dos radicais livres, e melhora a memória. Então não é muito comum se pensar em ácido alfa-lipoico para melhorar a memória, e ele melhora a memória também. Como eu falei, a curcumina, a astaxantina, né, uma outra substância que na realidade não era nem para ser adjuvante, assim, porque ela tem uma resposta, ela tem uma resposta muito na fadiga crônica, né, que é o NADH. Até na live de fadiga e astenia que eu fiz, a Pocket Live, a gente falou muito dessa substância, da nicotinamida dinucleotídeo, adenina dinucleotídeo, que ele está muito voltado para melhorar o estado de alerta, né? Então, ele melhora a energia cerebral, melhora o humor e tá ligado, ele é uma substância que deriva, né, das vitaminas do complexo B, porque a nicotinamida é a vitamina B3, mas o foco dele ele é fundamental para melhorar a energia da célula e, consequentemente, assim, dentro do ciclo de Krebs, né? O NADH dentro do ciclo de Krebs, aí na bioquímica, ele é importantíssimo para você dar uma energizada no seu corpo. Então, o NADH ele pode utilizar, inclusive, sozinho. Ele tem dosagens menores e é um produto que você pode estar utilizando tanto para melhorar essa né, a função cognitiva, mas também a fadiga crônica. Uma outra substância que também ajuda na questão cognitiva é o ácido rosmarínico, né, que é o da melissa, certo? Então, a Melissa officinalis, também conhecida como erva cidreira. Então, ela ajuda, né, ela ajuda muito, ela atua muito sobre o GABA. O GABA, ele é um neurotransmissor que está muito voltado para melhorar a qualidade do sono, o relaxamento, porque, de qualquer maneira, na hora da formulação, a formulação ela não entra só as substâncias que vão ser, né, substâncias ativadoras, ou substâncias, a gente não está falando aqui de estimulantes. Não são estimulantes, a pessoa não vai, a gente não está falando de energético. Apesar da própria cafeína, em algumas situações, dependendo da dosagem, ela também é considerada um nootrópico, porque ela também melhora os processos cerebrais dentro de determinada dosagem, porque a partir do momento que ultrapassa aquele platô, então ela já deixa de ser uma substância nootrópica para ser uma substância energética, uma substância estimulante, certo? Então, a melissa, ela entra aqui como um efeito calmante, e esse efeito calmante favorece também o foco e a concentração. Uma outra substância que muitas vezes assim não é muito falada como nootrópico, a gente lembra muito dessa substância, desse vegetal, como agente clareador e também protetor cardiovascular, é o picnogenol, que é o Pinus pinaster. Ele é uma substância, né, é um fitoterápico, que ele aumenta a performance sanguínea, aumenta o fluxo sanguíneo no cérebro e auxilia na manutenção também ele melhora a função vascular. Então, como ele melhora a função vascular de uma maneira geral,
ele ajuda também ao melhorar o funcionamento das células do cérebro. Então, ajuda também no processo cognitivo. Mas é um ativo que você vai usar como primeira escolha ou né, sozinho? Não. Normalmente, ele vai entrar fazendo parte de uma formulação. Também tem um desempenho importante, né? Então, vem a vitamina C, a vitamina E, que aí elas vão entrar o selênio, o picolinato de cromo, o manganês. Aqui são alguns micronutrientes. Um outro que é que a gente pode estar reforçando também, a vitamina D. Então, a vitamina D, ela é fundamental para a cognição. Então, é importante avaliar os níveis, os parâmetros da vitamina D. E, normalmente, na formulação de micronutrientes, a gente está falando aqui muito do nutracêutico, né, do fitossêutico, e os micronutrientes. Então, os micronutrientes, eles são tão importantes quanto, porque eles são formadores, muitas vezes, daqueles elementos que vão ajudar a formar os neurotransmissores. Por exemplo, então a vitamina D, a vitamina C, a vitamina E, né? Eu falei aí, o selênio, o manganês, os magnésios. Então, assim, quando eu falei os magnésios, é porque existem alguns tipos de magnésio que têm uma resposta melhor sobre a memória, concentração, como magnésio treonato, na ativação, como magnésio dimalato. Então, muitas vezes a gente faz, às vezes, uma associação, né, de um quarteto de magnésio, ou um trio de magnésio, né, o magnésio bisglicinato, que é o magnésio conhecido como magnésio quelado, o magnésio dimalato e o magnésio treonato, né, porque tem o taurato também. Mas aí tem que ver qual é a finalidade, o foco daquele indivíduo. Então, por isso que as formulações são personalizadas e adequadas para a necessidade individual da pessoa. Um outro produto, né, que a gente pode chamar assim, só lembrando, é a N-acetilcisteína, que é o NAC, que também tem uma ação antioxidante e ajuda na melhora da função cerebral, mas não é o foco maior. Uma substância que, assim como a curcumina e a astaxantina que eu estava falando, que está se mostrando, né, um bom produto, um bom fitoterápico para a parte cognitiva, é o resveratrol. Então, o resveratrol, que é o polifenol da uva, ele tem uma resposta positiva sobre a energia das células cerebrais. E, dentre outros ativos, né, taurina, o inositol, e uma substância que terminou, que eu deixei ela mais no finalzinho, apesar de ter um outro produto aqui bem bacana, o PQQ. O PQQ é uma substância, certo? O PQQ, ele é um produto que ele é um nootrópico chave, principalmente porque aqui a gente está falando de nootrópicos que crianças, a maioria das crianças pode, né, a maioria delas pode utilizar, adulto também, o idoso, mas tem assim aqueles que são bem específicos para os idosos, por exemplo, que é o PQQ. Então, alguns outros, assim, a gente está falando aqui, pode ser utilizado, mas assim, o que é bem focado no idoso é o PQQ. E o PQQ, ele age nas células do corpo como fonte de energia, mas ele ajuda muito nas conexões. Rapidamente, assim, as sinapses, né? Um neurônio está se juntando no outro, vai formando, se comunica através de sinapses. Então, essas comunicações, essas conexões vão se tornando mais lentas, né? E aí o PQQ, ele ajuda nessa velocidade, restaurar a velocidade que foi perdida. Substâncias, porque assim, a gente fala às vezes muito de nomes que não são conhecidos, outros que são mais conhecidos, né? As vitaminas, todo mundo assim lembra deles. Mas uma substância que também tem uma resposta muito interessante, e é um tipo de chá verde que ele é plantado na sombra, chama de teacrina. Então, a teacrina, que é a cássia, é o nome, a teacrina, ela é uma substância que ela melhora bastante a performance física e mental, e a gente também utiliza muito ela associada com a cafeína, porque ela, assim como a teacrina, ela também diminui a irritabilidade, a ação, às vezes a cefaleia, a irritabilidade que a cafeína gera, e você pode gerar, né? Você pode trabalhar com dosagens menores de cafeína. As vitaminas do complexo B. Então, a gente falou assim da vitamina D, da vitamina C. A vitamina D é fundamental, hein, pessoal? A vitamina C, a vitamina E também, mas as vitaminas do complexo B.
Então, principalmente, quais vitaminas do complexo B? Então, eu falei no começo, a vitamina B12, né, conhecida como cianocobalamina ou cobalamina, a vitamina B6, piridoxina, a vitamina B1, tiamina, que eu até falei lá em cima da acetil L, da tiamina acetilada, né, acetil-L-tiamina, e também da vitamina B9. A vitamina B9 é o ácido fólico, certo? Que aí a gente tem os metabólitos, mas assim, essas 3 vitaminas, né, do complexo, essas 4 vitaminas do complexo B, é importantíssimo que estejam fazendo parte de formulações de polivitamínico, né, de vitamínico, de complexos vitamínicos e minerais. Então, geralmente, quando a gente faz a formulação, essas vitaminas e esses minerais que eu falei vão na formulação, lógico, dependendo da necessidade. E também as dosagens, porque um vai ajudar na ação da outra. Então, por exemplo, a B6, ela ajuda na formação, na produção de serotonina. Então, ela é fundamental. Vitamina B6. Né, assim, inclusive sintomas, assim, pessoas que têm um déficit de B6, geralmente são pessoas que têm uma irritabilidade, ou às vezes têm um processo depressivo, tem mais dificuldade de concentração. Então, é importante verificar a vitamina B6. A outra vitamina, a vitamina que é o folato, né, que é o conhecido como B9, mas principalmente conhecido como ácido fólico, ela auxilia, né, na liberação, na formação, na produção de dopamina, que é aquele neurotransmissor que é que chama o neurotransmissor que você fica mais alerta, é um neurotransmissor que dá motivação, assim como a epinefrina. Então, o ácido fólico existem, inclusive até da serotonina, mas existe a forma ativa do ácido, o metabólito do ácido fólico para algumas pessoas que têm uma dificuldade de conversão de ácido fólico, que é o metilfolato, né? Então, vai ou o ácido fólico ou o metilfolato, ou às vezes os dois na mesma formulação. A cianocobalamina, né, a cobalamina, que é a vitamina B12, então a vitamina B12 ela é uma vitamina que faz parte, né, é fundamental no metabolismo do carboidrato, e o metabolismo do carboidrato gera energia, né, então auxilia realmente na conversão do ácido graxo, dos ácidos graxos em energia, então ajuda no foco, na sensação, na questão do foco, você estar em alerta, né, da mente mais alerta. Inclusive alterações, melhora também o humor, depressão, e pacientes que têm Alzheimer ou demência beneficiam-se também com a vitamina B12. E é importante saber que o corpo, com o envelhecimento, vai perdendo, né, a capacidade o intestino ele vai perdendo a capacidade de absorver e de converter aí a B12 para a corrente sanguínea. Então, uma forma mais biodisponível, como eu falei, assim como o ácido fólico e o metilfolato, tem a B12, a metilcobalamina. E como eu falei, assim, não adianta, assim, tudo isso precisa estar, porque você vai ingerir, né? Então, a gente vai ingerir, vai passar pelo trato gastrointestinal, vai para poder ser absorvido. E para isso a gente precisa estar com a mucosa, com a barreira gástrica, com a barreira intestinal reparada, equilibrada. Então, a barreira intestinal, assim como a saúde intestinal, a flora intestinal, conhecida atualmente como microbiota intestinal, ela precisa estar modulada para você ter o benefício de todos esses ativos, ajudando a modular, porque todos eles, o foco é o quê? Modular cortisol, melhorar a qualidade do sono, para que você fique alerta durante o dia, mas que não é nada que você vai ficar assim, né, não vai ser nada que seja, não é nada que seja energético. Não vai atrapalhar no seu sono, você vai tomar normalmente pela manhã, não vai atrapalhar o seu sono quando anoitecer. E também os nootrópicos, eles podem ser utilizados não só durante o dia, podem ser utilizados às vezes após o almoço, após o café da manhã. Então, existem, ou após o almoço, após o jantar, dependendo da necessidade, né? Às vezes são pessoas que vão precisar ter um estudo maior, alguma coisa, mas eles não interferem na qualidade do sono. Depende da dosagem, né, e do que se está associando com esses elementos. Então,
como é que a gente melhoraria isso? Porque a saúde intestinal ligado intestino, cérebro. Os probióticos, os psicobióticos, né? Os psicobióticos, que são aqueles probióticos específicos que vão ajudar no melhor funcionamento, né, do sistema nervoso e, consequentemente, o eixo intestino-cérebro. 90% da serotonina é produzida no intestino. Mesmo que seja a serotonina da motilidade intestinal, você equilibra e existem probióticos que ajudam diretamente na função da neurogênese, como eu falei, que é a formação de novos neurônios. Então, além do próprio probiótico, né, o próprio probiótico funcionar, vamos dizer assim, ajudar, né, ele não é um nootrópico, mas como ele melhora as conexões, como ele ajuda na produção de novos neurônios, então ele ajuda no funcionamento cerebral. O próprio probiótico, né, por ele mesmo. E é importante saber que, na hora que a gente vai fazer umas formulações, que eu vou estar aqui mostrando, essas formulações, a importância delas é que elas precisam ter, cada uma tem um direcionamento. Então, a gente precisa, os neurotransmissores, nós temos neurotransmissores que precisam ser liberados durante a manhã, pela manhã, né? Você precisa acordar, precisa já iniciar a liberação, assim, até para começar o dia, a dopamina, acetilcolina. Aí você tem no decorrer, né, a dopamina e a acetilcolina, que são esses neurotransmissores de mais alerta, de mais foco, concentração, atividade cerebral, que é o que precisa durante o dia. Aí vem o neurotransmissor em paralelo, né, a esses dois, vem a serotonina, que aí é para dar aquela sensação de bem-estar. Não é de relaxamento, mas não é o relaxamento do sono, né? Lógico que ela ajuda a gerar quando é o momento, até porque ela vai levar à formação, né, da melatonina. E o GABA, né, que já é mais no final do dia, mas que faz parte também da formulação, porque todos eles, não é, eles são assim, eles existem, eles estão associados no cérebro, eles são liberados juntamente, lógico, cada um no seu momento, pelo ritmo circadiano, mas todos eles são importantes. E essa formulação, normalmente a gente faz sempre levando em consideração, né, esses fatores. E o produto que eu estava falando, né, assim, que realmente assim, existem duas substâncias que foram lançadas, que é o Neomentix e o Neurozen. O Neomentix, ele é um tipo de menta, né, que é um tipo de hortelã, que ele age muito, ele estimula, ele inibe a acetilcolinesterase, né, ou seja, que é uma enzima que iria degradar a acetilcolina, que a gente quer que tenha acetilcolina. Então, o Neomentix, ele está muito ligado a foco, memória e desempenho, mas ele está muito ligado à memória espacial, assim, como eu disse, de lugar, né? A pessoa esqueceu, não deixou alguma coisa, e memória de trabalho, certo? Então, o Neomentix, ele é um produto extremamente, ele é a base, né? Ele é uma combinação de polifenóis da menta, do hortelã. Da menta é um tipo de menta diferente, não é a menta, não é o hortelã que a gente conhece como peppermint, né, a pimenta arvense, mas é um outro tipo de hortelã, é um outro tipo de pimenta, de hortelã, e também tem na composição o ácido rosmarínico, que ele entra também aí como uma substância que vai agir também como ele tranquiliza. E um ativo importante é o Neurozen. Já o Neurozen, ele é uma substância um pouquinho diferente, que ele é o Laiosmane, que ele é um fitoterápico, que ele entra como um ativo para pacientes que estão assim, pacientes demais, né, assim, o idoso, com foco mais na demência, e muitas vezes assim, o paciente que tem Alzheimer também beneficia-se associado ao medicamento que já utiliza. E o grande Smart Drug, que a gente está aqui mostrando, o grande Smart Drug é o chamado Brain Factor. Então, o Brain Factor, ele é um Smart Drug, como eu falei, para todas as gerações. Ele pode ser utilizado por criança, jovem, adulto e idoso. O nome dele é Brain Factor, né? Fator cerebral, também conhecido como BF7. E o Brain Factor, ele é o quê? Ele é uma substância natural, também ele é um fitoterápico, mas ele é um ativo
um peptídeo extraído do casulo do bicho da seda, que é padronizado em 80% de uma substância chamada de fibroína, e é essa substância do Brain Factor, essa substância do bicho da seda que ela melhora a perfusão sanguínea cerebral, aumenta a captação de glicose pelo cérebro e ela aumenta a concentração de acetilcolina. Então, o Brain Factor, ele é bem completo. Então, o mecanismo de ação, né, ele atua nas frentes que geram o benefício da memória, da concentração, do foco, do raciocínio e do desempenho. Além disso, eu achei interessante ele, porque além dele também atuar, né, nessas células, nos neurônios, ele reduz, ele tem uma ação contra, diminui, vamos dizer assim, a toxicidade daquela proteína beta-amiloide, que é exatamente a substância beta-amiloide, que quando está impregnada, né, que o paciente com Alzheimer tem maior concentração. E também diminui o estresse oxidativo. Ele melhora bastante, né, de forma significativa, a memória de curto e longo prazo. Ele é um produto, né, que ele não... Assim, esses que a gente está falando, nada, né, nenhum deles causa dependência, mas estou focando aqui nele, não causa dependência. E o resultado clínico foi observado no Brain Factor a partir de 3 semanas de uso, certo? Então, assim, uma resposta bem rápida comparado a um ativo fitoterápico, certo? E nutracêutico, que normalmente formulações fitoterápicas, nutracêuticas, suplementos, geralmente eles precisam pelo menos assim de um mês. Algumas situações, lógico, a gente tem uma resposta mais rápida, às vezes até 10, 15 dias, dependendo do paciente. Quando é uma pessoa que nunca teve contato com nenhuma substância ligada a essa parte, né, de suplementos, é mais fácil até ter um retorno maior. Mas o resultado clínico dele com 15 dias é super satisfatório. E ele pode ser associado a outros elementos, a outros ativos, sim. Não tem necessidade, mas pode. Então, você pode associar o Smart Drug, o Brain Factor, que é um Smart Drug, com vitaminas do complexo B, com a coenzima Q10, o Bisome coenzima Q10, pode associar com a cúrcuma disponível, por exemplo, o Curate. E ele pode ser utilizado, existe, né, a dosagem da criança e do adulto. E ele também, além disso aí, né, do indivíduo saudável poder estar sendo utilizado, ele também pode ser utilizado em pacientes com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Ele aumenta, né, nesses indivíduos a eficácia cognitiva e de atenção. Ele alivia as funções, ele atua, né, ativa áreas do cérebro para potencializar a memória, e também reduz os radicais livres que muitas vezes são formados, né? Acontece normalmente no nosso corpo, os radicais livres no cérebro. Aqui o foco é cerebral. Ele age aqui em crianças e adultos, né, com o diagnóstico de TDAH, aprimorando a concentração e o desempenho nas atividades do dia a dia. Pessoas com distúrbios de aprendizado, indivíduos que têm a discalculia, que é a dificuldade, o distúrbio no aprender, e adolescentes também beneficiam-se, e adultos, com o intuito de melhorar o desempenho, né? O desempenho escolar e profissional. E melhora a cognição na pós-Covid, assim como os outros nootrópicos ajudam. Então, assim, só para reforçar, né, que esse é um grande lançamento, esse Smart Drug, esse Brain Factor, porque tudo que a gente falou aqui, todos esses elementos, eles são Smart Drugs, certo, gente? Então, todos eles são Smart Drugs, ou seja, são substâncias, que a gente diz substâncias da inteligência, mas são substâncias que, por melhorar o funcionamento cerebral, ajuda você a assimilar melhor né, o que precisa ser assimilado no dia a dia, assim, a concentração, o foco. E com relação às formulações, eu vou estar assim, só reforçando, que eu acho que é interessante, assim, a gente mostrar, é importante, por exemplo, com esses elementos que a gente falou aqui, a gente monta as formulações. Então, eu posso estar utilizando os adaptógenos, que eu falei aqui, os adaptógenos da Rodeola, né? O Panax Ginseng,
a rodiola rosa, mas assim, dos que são assim mais lembrados, né? O panac ginseng, a ashwagandha, a bacopa monnieri, que é excelente, então eu posso utilizar 3 adaptógenos, escolhe 2 adaptógenos, por exemplo, panac ginseng com a bacopa, aí você entra, já vai para o nutracêutico, você pode colocar, que nutracêutico? Então a gente pode colocar um nutracêutico, você pode escolher, por exemplo, o alfa-GPC, é a memória de textos longos, então vai para a tirosina, né, acetilada, ou a própria coenzima Q10, ou se quiser entrar como anti-inflamatório para voltar aí na proteção das conexões, da inflamação cerebral, o resveratrol ou a curcumina, então, e entra, certo, com as vitaminas do complexo B. Importante ver como é que está a vitamina D de dado e os outros minerais, e os minerais. Então, existem formulações que a gente vai utilizar apenas os minerais e as vitaminas, por exemplo, já entra aí o trio de magnésio, então pode combinar o trio de magnésio, aí coloca então aí a coenzima Q10, ou um alfa-GPC, ou, por exemplo, um ácido alfa-lipoico, dependendo da necessidade, e utilizar aí, por exemplo, como a gente estava conversando aqui, o Brain Factor. Então, o Brain Factor, a dose dele é de 200 miligramas para o adulto, 100 miligramas para a criança. A gente pode utilizar tranquilamente o Brain Factor 200 miligramas, associando com a coenzima Q10 e o alfa-GPC. É uma formulação, assim, bastante eficaz. E se não quiser associar, só o Brain Factor com vitaminas do complexo B, então potencializando aí a vitamina B1, a vitamina UA, a vitamina B6, a B12, o ácido fólico, né? Aí vem aí colocando o magnésio treonato, entra a vitamina C, a vitamina E. É importante não esquecer, muitas vezes assim, do selênio, o selênio manganês, né? O zinco, havendo a necessidade, que normalmente é importante, estar reforçando, reparando aí a utilização do zinco. Então, o polifenol do cacau, ele tem uma resposta também muito boa, assim, eles são polifenóis que têm uma ação também, eles não são considerados neotrópicos, mas assim, a gente tem uma resposta boa na parte cognitiva com o cacau. São ativos, né, que polifenol de cacau, o próprio zinco, croxativos, são ativos que a gente diz que eles melhoram, eles aumentam o nível de uma substância que chama BNDF, que melhora bastante os processos cognitivos. Então, e à noite, né, a pessoa vai utilizar, então, o probiótico quando necessário, certo? Ou uma formação de barreira intestinal, um ativo para proteger a barreira, um próprio pré-biótico que funciona, um microbiomex, que é um flavobiótico, um pré-biótico, que muitas vezes até mais importante do que o pró, né? A gente tem o pré-biótico, que é o alimento do pró. Então, às vezes, basta o pré-biótico que você já consegue fazer uma modulação intestinal e já atuar aí, equilibrando o intestino, gerando saúde intestinal e fazendo a modulação do cortisol. Ok? Então, assim, espero que tenham gostado aí das dicas e dos ativos. Vou deixar aqui, assim, fiquem à vontade se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma substância, alguma dúvida. Foi perguntado da criança, a criança pode utilizar, né, principalmente, assim, tem uma resposta muito positiva com o Brain Factor, mas a própria coenzima Q10, né, com o ácido alfa-lipoico, as vitaminas do complexo B, mas os nutracêuticos que eu falei, o panac ginseng pode também, certo? A mulher menopausada, a gente já utiliza, já foca, né, na utilização de ativos como a própria isoflavona, que às vezes ativos que são fitoestrogênicos, que precisam, né, dar aquele aporte por conta do que o estradiol baixo, ele realmente diminui a parte cognitiva. E isso aí, né, todos esses ativos, além da performance mental, consequentemente, lógico, vai ajudar na performance física. Então, aí, né, assim, tem alguma dúvida que precisarem, vou agradecer aí todo mundo que estava aqui, que estiveram, né, conosco aí desde o começo, que foram entrando. E deixem aí a caixinha também, eu vou abrir uma caixinha para saber qual é a próxima Pocket Live, o próximo tema, o próximo assunto. Dúvida, pode perguntar, que a gente vai estar, eu respondo lá no direct, lá lá no Instagram da Formule, aqui no Instagram da Formule.
E vou deixar, a live já vai ser salva, né? Vai pro Instagram e já vai ficar salva também no YouTube do canal da Formule. E é isso, assim, desejo a todos aí uma melhora, né? Formule a sua melhora da performance mental e bem-estar com a gente. E um abraço aí em todos e tenham uma boa noite e um bom descanso. Tchau.